Boa tarde, meus irmãos. Um feliz sábado para todos, um sábado maravilhoso para todos. Que a paz do Senhor Jesus seja conosco e vamos completar o quinto vídeo, certo? São bloquinhos de cinco em cinco mensagens, né? Depois vem uma pregação, não é? A frase, irmãos, tá assim, ó. Para hoje, reticências, né? Para hoje, reconheça as bênçãos que são derramadas sobre você e desfrute-as com gratidão. E vamos lá. Falar de gratidão, você não tem como falar de gratidão se a pessoa for realmente grata a Deus, ela vai buscar isso na vida dela, ofertando a vida dela em gratidão a Deus pela cruz do Calvário. Olha só, diz lá em Romanos 12, versos 2 e 1 diz assim. Primeiro eu vou ler o 2, depois o verso 1. Romanos 12, verso 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo aqui fala de coisas bem difíceis de se alcançar no Espírito. Coisas que se depende de entrega do viver a Deus. E não vos conformeis com este século, ou seja, para a gente não se conformar com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está lá em João 17, verso 17. Tá bom? Vamos lá, um pouquinho em João 17, verso 17, diz assim, ó. Muitos conhecem de cor aí, ó. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, se nós somos santificados por meio da palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai renovando a mente, vai mudando a nossa forma de pensar, de agir, de falar, de proceder e assim por diante. Entende? Vai mudando a nossa conduta, vai restaurando e aprofundando o nosso caráter em Cristo. Entende? Daí o que acontece? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a pessoa se entrega de tal maneira que ela purifica o templo do Espírito Santo por meio da alimentação, e purificando por meio da alimentação, você purifica os seus pensamentos. Você vai deixando de ter pensamentos caídos, pecaminosos. Você vai tendo força em Deus a desviar seus olhos do mal. E assim por diante. Entendeu? Aí, nós temos também outro texto importante, que é Efésios, lá no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1, diz assim, ó. Do verso 5 até o 8, diz assim, ó. Ó, vou ler Efésios capítulo 1, verso 5 até 8, depois vou fechar com 17 e 18, tá bom? Vamos lá. Nos predestinou, não é essa palavra, tá? É predeterminou. Nos predeterminou, ou seja, antes de nascermos, fomos determinados à salvação. Nos predeterminou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a sua vontade, né? Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus Cristo, no qual temos a redenção, ou seja, temos a salvação, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Olha que maravilha. Sabedoria e prudência. Olha o que diz aqui agora, o verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, chamamento divino,
Esperança do seu chamamento. Você recebe um chamamento divino para exercer a sua vocação. Olha lá, agora eu vou falar da vocação, que é o final do verso. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, você exercendo essa riqueza da glória na herança dos santos, o que é isso? É a sua vocação. É você exercer os dons espirituais que Deus deu a você. É você aperfeiçoar os talentos que nasceu com você. Entendeu? Os talentos nascem com você. Você vai aperfeiçoá-los com Deus. E os dons do Espírito são dons que o Espírito Santo vai dando a você conforme você vai buscando o desenvolver da sua vida espiritual. E tudo isso conduz você a quê? Ao verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, dele quem? Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, Paulo já está falando de algo poderoso, que é a unção do Espírito Santo. É a edificação máxima que se pode atingir. Por isso que a pessoa tem o quê? Conceda espírito de sabedoria. E qual a consequência de ter espírito de sabedoria? E de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, você tem revelação. Você tem revelação dada pelo Espírito Santo da palavra de Deus em sua profundeza, em sua solidez, alimento sólido, não mais alimento tipo leite, alimento superficial, mas profundo, sólido, não é? Por meio da unção do Espírito Santo. Tá ok? E o meu desejo, a minha oração para você está lá no livro de Efésios, lá no capítulo 6, nos versos 23 e 24, que diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que Deus te abençoe, te proteja e te guarde sempre. Amém.